empresário, empreendedor, tudo bem com você novamente? Vamos ao nosso mantra então, né? Independente de ser uma empresa grande ou pequena, ela precisa dar lucro, tá certo? E eu estou aqui mais uma vez para ajudar você nessa caminhada, tá? E condições assim para gerar lucro é o que não falta, tá certo? O problema é muitas vezes que eu penso assim, que o empresário, de tantas coisas que vocês têm assim para fazer, acaba não enxergando o todo. Isso é normal, tá? O pequeno empresário, isso faz parte do cotidiano dele, infelizmente. Quer ver um exemplo que eu vou dar aqui para você? Você faz tudo para colocar o seu cliente dentro da sua loja, correto? Você gasta, ou melhor, muitas vezes não gasta, né? Você investe na divulgação, você faz propaganda, você faz carro de som, você faz tabloide, você faz jornal, você faz rádio. Atualmente, a coisa mais importante, se você não está fazendo, tem que fazer, são as postagens nas mídias sociais. Porém, eu me deparo muitas vezes com erros bem básicos nessa questão. Vou dar um exemplo aqui para você então, que são as etiquetas de identificação do produto. Quando eu falo com o empresário, com você empresário, sobre esse item, eu percebo o quanto muitos de vocês não, assim, muitas vezes não dão a devida importância para esse ponto tão básico, tá? Talvez não seja o seu caso, e se for assim, que bom, tá? Mas se esse tema que eu vou falar agora diz respeito a você, se você achou oportuno, fica comigo até o final aqui, que a gente vai aprender junto várias coisas simples, porém eficazes na gestão do varejo. O primeiro exemplo que eu quero dar é a respeito de cartazes manuais, tá? Aquelas apresentações dos preços e ofertas para o cliente, ela causa assim toda a diferença no impacto visual da sua loja e no ambiente da sua loja de comunicação com o seu cliente. Mas eu quero definir com você assim algumas premissas básicas, algumas características mínimas para você adotar, para que esses cartazes eles tenham a sua função otimizada, que é chamar a atenção do cliente, entendeu? E que esses cartazes eles possam colaborar assim para induzir esse cliente a realizar as compras do produto ofertado. A primeira ação que você deve tomar aqui é cuidar para que esse cartaz ele esteja legível. Nesse caso, então, se você estiver fazendo ele à mão, somente usa esse recurso se você tiver o dom artístico para fazer essa criação manual. Ou você conhece alguém dentro da sua empresa que tenha condições de confeccionar esse cartaz manualmente. Caso contrário, esse seu cartaz não vai atingir o objetivo que ele se propõe. Tá? Então, pense bem o que você está fazendo na sua empresa. Se não for de qualidade, é melhor não fazer muitas vezes. É a sua empresa que você está mostrando para o seu cliente. É claro que você fazer esse cartaz de forma manual é a mais barata. Porém, somente faz ele se for feito bem feito. Se tiver um padrão de escrita, um padrão de cores, tá? E que você deverá, assim, optar por esse tipo de elaboração só se for seguindo esses critérios, tá bom? Se não for assim, se não for dessa maneira, se não for isso que você vai conseguir, tente optar por outras formas que eu vou sugerir aqui para você, tá? E uma delas é você adquirir uma impressora, normalmente uma jato de tinta, a cores. Ela vai dar um padrão, uma qualidade, uma perfeição para aquilo que você precisa imprimir. E isso vai ajudar a manter o padrão mais adequado, o visual que você vai apresentar aos olhos do cliente vai ficar mais apresentável, tá bom? Um outro ponto que eu quero falar aqui é com relação à identidade visual desses cartazes, tá? Então, independente se você vai fazer manualmente ou se você vai fazer pela impressora, a sugestão que eu dou é que você utilize a identidade visual nesses cartazes. A identidade que eu estou falando aqui, uma delas é se você não tem um logo para a sua empresa que identifique junto ao nome da sua empresa, um logo de identificação, faz um pequeno investimento nisso para ter esse logo, tá bom? Esse é o primeiro ponto.
O seu cliente, quando ele vai ver esses cartazes, toda essa identidade visual dentro da sua empresa, as comunicações que você faz dentro da sua empresa, ele precisa te conhecer. Se ele vê um folder seu em algum lugar, ele tem que te conhecer pela imagem que você passa para ele. E o logo é uma das ferramentas para isso. Você vai usar esse logo na geração desses cartazes. Isso aí faz com que ele fique bem mais personalizado, fique bonito, fique clean na sua empresa, tá certo? Um outro ponto que eu quero tratar aqui com vocês é a diferenciação das ofertas, tá? Uma ótima dica que eu tenho aqui para você chamar a atenção do seu cliente dentro da sua loja é você usar assim cores diferentes para determinadas ofertas. Vamos pegar um exemplo aqui. Você vai fazer uma promoção ou é uma campanha de oferta com uma determinada promoção. Sugestão que eu dou aqui é que você tenha um diferencial nesses cartazes, tá certo? Vamos pegar um exemplo, uma loja, um supermercado, na seção de quitanda ou açougue. Ou se você pegar uma loja de roupa, uma seção de blusas, uma seção de shorts, tá? Pode ser o dia ou a semana de ofertas de uma determinada seção, não importa. A ação que eu sugiro para você é chamar a atenção do cliente para determinadas ofertas. Então você vai ter a sua loja em promoção, o seu departamento em promoção, mas você vai utilizar artifícios visuais, tá? E aqui tem dois que eu oriento. Um deles é você usar cores diferentes para o papel. Se você tem como padrão um papel branco lá na identificação tradicional, os cartazes que você põe, se é o padrão, o seu é o branco, no caso das ofertas, você vai, um exemplo, usar o papel vermelho. Esse é um exemplo que eu dou. Então, o cliente chega na loja, ele já começa a se identificar aonde estão as promoções. E ele já se identifica com a promoção que você está fazendo. Então, loja de roupas, eu dou o exemplo das araras. Eu vou chamar a atenção nas araras do cliente com alguns cartazes com cores diferentes quando estão na promoção. Não é porque a loja toda ela está com a campanha de desconto que tudo vai precisar estar com cartaz de promoção, tá certo? A promoção é geral, mas você vai chamar a atenção uma cor diferente para o produto que muitas vezes você está com vendas mais baixas, que você pode ter produtos mais antigos na loja que estão mais parados ou muito tempo sem vender. Produtos perecíveis também é uma situação interessante. Produtos que podem estar perto de vencimento, tá bom? Então use esse diferencial para você fazer essas campanhas. Agora, um outro ponto que eu quero tratar aqui são as etiquetas de preços individuais dos produtos. Nesse caso, existem situações em que determinados estabelecimentos eles estão obrigados a seguir o padrão do Procon, tá? Para fazer as etiquetas. Então você precisa estar atento a isso, tá? Agora, superando essa entrave, né, que essa legislação pede, vamos às sugestões que eu quero deixar aqui para o seu estabelecimento, para que ele fique muito mais atraente, mais organizado, mais comunicativo com o seu cliente, tá bom? Afinal de contas, né, o cliente tudo vê e tudo pode, tá certo? Lembre-se sempre disso, o cliente é o rei. Então, com relação às etiquetas nos produtos, vamos ter alguns tipos e características do seu uso, assim, no caso. Para facilitar, assim, a nossa colocação, vou alinhar com vocês, vou analisar por casos, que é mais fácil de a gente entender, assim, e escolher o que melhor se encaixe em cada tipo de produto que você comercialize, tá certo? Então vamos a alguns casos que eu quero separar aqui. Vamos pegar o caso 1 como exemplo. Eu quero pegar uma loja de roupas. A melhor sugestão aqui que eu dou para uma loja de roupa é adotar as etiquetas, que é aquelas etiquetas que você prende na roupa com um aplicador de etiquetas, que é um revolvinho com nylon. Então existe esse tipo de etiqueta. Caso 2, um outro tipo de etiqueta que pode ter, os casos de lojas que trabalham com produtos em caixas. Para esse tipo de produto, a sugestão que eu dou aqui é o uso de etiquetas autoadesivas.
Então existem diversos tipos de etiquetas autoadesivas, diversos formatos que você pode adotar dependendo do tamanho do seu produto. Tá? Se for calçado, pode ser uma etiqueta maior, que você consegue até pôr o desenho do sapato, se for necessário, tá? Não é obrigado. Se você tiver uma loja de presentes, as caixas vão ser de tamanhos variados, então você tem que identificar bem qual é a etiqueta que se encaixa melhor nesse caso, tá bom? E um outro caso que eu quero passar, acho que aqui eu estou falando do terceiro caso já, são os casos onde nós temos a apresentação dos produtos em gôndolas, em prateleiras. Então, nesse tipo de apresentação do produto, a sugestão que eu dou é que você utilize etiqueta de gôndolas mesmo. Existem etiquetas específicas. Elas podem ser adesivas ou elas podem encaixar no friso. Depende da sua prateleira. Se for supermercado, as etiquetas de gôndolas cabem muito bem aqui, tá? Então, precisa-se analisar cada caso a sua melhor aplicação. Mas tem que se ter a emissão de etiqueta, tá bom? Então, a conclusão que a gente chega aqui que o principal objetivo da utilização das etiquetas é criar e manter esse padrão uniforme de identificação dos produtos, tá certo? Essa padronização, ela cria assim um conceito de identidade visual da sua empresa. A utilização das cores também ajuda a orientar o cliente sobre as condições de venda. As cores também elas ajudam nas promoções de vendas. Então, tudo colabora para que você tenha uma organização melhor, atenda melhor o seu cliente. Porque quanto mais independência, quanto mais informação você entrega para o seu cliente, mais facilidade de acesso e decisão de compra ele vai ter. Tá? Então, isso favorece o consequente aumento das vendas. A gestão de uma empresa é um conjunto de situações. Tá? Então, tudo colabora para que você tenha melhores resultados, tá certo? Então nada de fazer aqueles cartazes borrados, tortos, cartazes que ficam lá na prateleira há muito tempo, que começa até a amarelar, etiqueta começa a amarelar, tá? Padrão de escrita, uma hora tá de um jeito, outra hora tá do outro. Então, se for para você fazer à mão, você fala que não tem equipamento, use uma dessas dicas que eu dei, de forma artesanal, ou faz um pré-impresso na gráfica, tá bom? Você precisa manter assim a valorização dos produtos que você vende e a valorização do seu ambiente de venda, tá certo? E a etiqueta, por mais que você possa achar que não é importante, ele é indispensável nesse conceito, tá bom? Então agora é com você, né? Decida quais são as suas adequações, das ideias, das sugestões que eu dei aqui. E vamos ao trabalho, tá bom? Porque trabalho que não falta para você, varejista. Um abraço, sucesso!